O contraste da fé na razão e a fé na revelação. A fé na razão é baseada em evidências físicas, alguém crendo que pode ver e ouvir ou sentir. Sabemos que temos o Espírito Santo, porque tivemos evidências físicas para provar isso. Multidões têm tomado essa atitude e têm sido infelizmente enganadas. Se eles baseassem sua confidência na palavra de Deus, apesar de todas as evidências da razão, a vida seria outra coisa para eles. Outros, quando oram por finanças, não creem na palavra até que possam ver as evidências e dizem: quando eu vir o dinheiro, então eu vou crer na palavra. Você vê, isso não é crer completamente, porque alguém não pode crer no que pode ver. Fé é dar substância à coisa que você não pode ver, sentir ou ouvir. Alguém diz: sei que estou curada, pois a dor se foi. Ele não diz: eu sei que estou curado, porque a palavra diz que por suas pisadas estou sarado. Sua fé não foi no que Deus disse, mas no que ele podia ver, sentir ou ouvir. Essas pessoas dão a palavra um segundo lugar em suas vidas. Elas dão a seus corpos a casa dos sentidos o primeiro lugar. Alguém diz: eu sei que sou salvo, porque me arrependi de meus pecados, eu deixei todos os meus maus hábitos. Todas essas coisas que ele clama para sua salvação são coisas que ele mesmo fez. Ele não deu nenhuma evidência das escrituras de sua salvação. Ele depende de evidências físicas em vez da palavra de Deus. Após um tempo, ele descobre que as evidências dos sentidos não podem satisfazer os anseios do espírito. A filosofia da razão ganhou o controle da igreja, mas ela não pode responder ao choro do espírito humano. O espírito humano busca a Deus, assim como a flor busca o sol. Basear nossa fé no que fizemos e contar mais em experiências no que na palavra finalmente nos leva à escuridão e dúvida. Agir na razão ao invés da palavra significa confiar no homem ao invés de confiar na palavra de Deus. Maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne seu braço. Confiar na fé de alguma outra pessoa é perigoso. Deveríamos confiar na palavra de Deus por nós mesmos. Muitas pessoas que não são ensinadas na palavra estão procurando por alguém que possa orar a oração da fé por eles. A oração da fé pode livrar temporariamente, mas a incredulidade anular o efeito de suas orações finalmente. É tendo fé, crendo em sua própria fé, confiando na palavra de Deus por você mesmo. Não é conversando sobre fé ou a necessidade de fé, mas é descansando completamente na palavra viva. A oração para a fé será necessariamente uma oração de incredulidade. Consequentemente, não pode haver resposta alguma para ela. Então sua oração por fé é simplesmente uma tentativa incrédula de obter o que a palavra sozinha pode dar. Você compreende que a simples confidência na palavra nunca é sensível ao homem que vive na esfera dos sentidos, pois ele só crê no que ele pode ver, ouvir ou entender. Fé é da substância às coisas que razão não pode entender ou ver. Ele tira alguém da esfera dos sentidos para a esfera do espírito humano recriado. A fé é sempre limitada, como foi com Marta e Tomé. Marta disse: o corpo dele perece. Tomé disse: a menos que eu veja as feridas e ponha meus dedos nas feridas, não crerei. Esse tipo de fé é comandada por nossos modernos líderes religiosos, mas esta não é a fé mencionada por Jesus ou pelos escritores do Novo Testamento. Temos sido treinados a crer na habilidade do homem. Temos mais confidência no cirurgião do que na palavra e, por causa disto, vemos manifestações pequenas da fé real na palavra viva, pois a habilidade do homem e o que chamamos ciência tem tomado o lugar da palavra no coração das pessoas. A fé delas está no homem e elas honram os homens com seus lábios. A confissão delas não é que a palavra é verdadeira mais que o homem e sua palavra são verdadeiros. Você vê, elas honram a Deus com seus lábios, mas confiam no braço da carne com seus corações. Assentimento mental, este assentimento ao fato pelo que Deus não pode falhar em nos ajudar em um período de crise e, contudo, ao mesmo tempo, voltando-se ao mundo parar assistência é um sintoma perigoso. O assentimento mental é um dos maiores perigos dos inimigos de uma vida de fé. Ele parece só tão religioso. Ele irá tão longe para dizer: creio na inspiração verbal da Bíblia, contendo pela fé uma vez entregue aos santos. Contudo, elas não ousam agir na palavra. Elas não a dão seu lugar, falam meramente sobre sua integridade. O que tem assentimento mental está no mais grave perigo. Ele está onde Deus não pode alcançá-lo, mas onde Satanás pode entrar em seu mais profundo conselho. Ele, portanto, perde seus direitos e privilégios em Cristo. Agindo na palavra, o maior combate que qualquer filho de Deus sempre lutará é o combate da fé. Geralmente imaginamos porque é tão difícil crer em Deus. A razão é que somos rodeados por uma atmosfera antagônica que é presidida pelo inimigo de toda justiça. Vivemos em um mundo irreal, somos rodeados por correntes de descrenças tão sutis que quase não se percebem e tão irresistíveis que somente poucos levantam sobre elas. Crer em Deus para as finanças é uma luta contínua contra as correntes materialistas que nos cercam. Crer em Cristo para a vitória sobre o pecado é um combate durante toda a hora de consciência com as hostes espirituais da escuridão. Crer em Deus para o corpo físico, quando se está doente, é levantar uma batalha contra os séculos de confiança na medicina. Então não é completamente estranho que tantas falhas em suas vidas de fé e nós não deveriam ser duros em censurar contra aqueles que falham. Fé é CRR, fé é um nome.
Crer é um verbo. Uma análise dessas duas palavras pode ajudá-lo a confiar no Senhor. Crer sendo um verbo é uma ação. Ele realmente significa tomar. Crer no sentido bíblico simplifica tomar, pegar. Crer em Jesus significa tomar Jesus por tudo, que as Escrituras o declaram ser. Crer em Jesus como Salvador significa tomar Cristo como o Salvador. Crer em Cristo como aquele que cura significa o tomar como aquele que te cura e reconhecê-lo como aquele que te cura. Crer em uma ação da vontade. Quando creio, tenho agido. Tendo agido, tenho alcançado o que é chamado de fé. Fé é o M substantivo. Dou um passo, dado passo. Eu chego. Chegar é fé. Crer, então, é agir na palavra de Deus. A fé é ação. Duvidar é se recusar a agir na palavra. Há dois tipos de descrença. Primeira, uma rejeição de agir no conhecimento da palavra que temos. Isto pode se chamar de falta de persuasão. Recusamo-nos ser persuadidos a agir naquilo que sabemos ser verdadeiro. Recusamo-nos a agir na luz do conhecimento. O outro tipo de descrença vem da falta de conhecimento da palavra. Não sabemos, por isso não podemos agir. Não entendemos, por isso temos medo de agir. Agimos, mas não sabemos como agir. A cura para isto é o conhecimento, a cura para outra é a obediência.